Fala aí galera, eu ia soltar esse vídeo somente no final de semana, mas diante da importância das informações eu decidi postar assim que ficou pronto. Por coincidência, quando eu estava preparando o material para gravar esse vídeo, eu entrei no site dos Correios e eis que surge o seguinte anúncio. O intuito desse vídeo é provocar a seguinte reflexão. Ainda compensa importar figuras dos Estados Unidos por plataformas como Tiendamia, sites próprios como a BBTS ou eBay, ou ainda mesmo utilizando serviço de redirecionamento? Lembrando que eu não estou aqui levando em consideração plataformas como AliExpress ou Shopee, que aparentemente ainda não tivemos problemas com importação e nem com taxação. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o like. O conteúdo desse vídeo é muito importante para os colecionadores e para quem importa de uma forma geral. Então você deixando o like ajuda que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas para que elas também fiquem informadas sobre esse assunto. Nos últimos meses, principalmente no final de 2022 em diante, a galera que costumava importar começou a compartilhar na comunidade de colecionismo alguns problemas que se tornaram mais frequentes no processo de importação, sejam com não autorização da entrada do pacote no Brasil ou com a taxação de um valor extremamente alto, geralmente 60%. Lembrando que 60% é a soma do valor do produto declarado mais o valor do frete pago. Eles somam esses dois valores e aplicam 60% de taxa. Desde o final de 2022 até o momento, eu já tive algumas experiências bem ruins e todos os pacotes que eu tentei trazer dos Estados Unidos para cá, eu fui taxado em exatamente 60%. Lembrando que 60% é o limite, existe uma discricionariedade aí, né? E o fiscal da Receita ele poderia escolher taxar em um valor menor, até o teto de 60%. Porém, eles sempre taxam no valor teto de 60%. Começando pela pior experiência, no dia 27 de dezembro de 2022, eu gerei um envio pelo meu redirecionador. No dia 1º de fevereiro de 2023, o status da encomenda foi atualizado, mostrando que esse pacote havia chegado no Brasil. Foi muito estranho, nunca um pacote havia demorado tanto para chegar aqui, sem falar que o objeto encaminhado foi para São Paulo. Todos os outros pacotes que eu havia trazido anteriormente tinham ido parar em Curitiba. Já começou diferente por aí. No mesmo dia, o pacote teve o status atualizado e a entrada do objeto não foi autorizado pelos órgãos fiscalizadores. No dia 11 de maio, mais ou menos 3 meses depois, o status do pacote foi atualizado para devolução autorizada pela Receita Federal. Porém, até o presente momento, esse pacote se encontra no mesmo status. Se formos somar tudo, esse pacote já está há mais de 7 meses travado aqui no Brasil. Eu entrei em contato com os redirecionadores, entrei em contato com os Correios, com a Receita Federal, mas ninguém sabe informar muito bem como é que é o procedimento de devolução. Um fica jogando a culpa para o outro, dizendo que há uma demora, que existe uma demanda muito grande, mas ninguém explica de fato como é que isso vai acontecer. Quem já teve problema com importação, deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia, porque quando isso aconteceu comigo, né, eu meio que fiquei em desespero, porque na minha cabeça eu não ia receber as figuras, né? Depois foi que eu fui cair na real de que muita gente estava passando por isso, mas nada me garante que de fato eu vou receber essas figuras, porque eu já escutei até relatos de que a galera simplesmente perdeu o pacote e ficou no prejuízo, né? Posteriormente, eu fiz mais 2 envios pelo mesmo redirecionador, fazendo pacotes menores, seguindo à risca, né, todas as orientações que eles colocaram lá no site. Felizmente, as caixas não foram barradas, porém, em ambas eu tive que pagar 60% do valor declarado, mais o frete. Em um desses pacotes, esse valor chegou a custar mais de R$ 150. E olha que nesse pacote eu só trouxe 2 figuras, um Fera Retrô e um Scorpion Retrô. Inclusive já tem review dessas figuras aqui no canal. Posteriormente, eu trouxe outra figura que havia comprado na pré-venda, porém dessa vez eu utilizei o serviço de outro redirecionador. A caixa chegou normalmente aqui no Brasil, porém também foi taxada em 60%. Só que dessa vez foi num valor bem menor, porque era apenas uma figura e eu paguei um valor menor de frete também. O que coincide com todos esses pacotes é que todos foram encaminhados para São Paulo, ao invés de irem para Curitiba, como era de costume anteriormente. Alguns dizem ser por conta do valor, ou do peso, ou do tamanho da caixa. Enfim, nada realmente comprovado, pois eu testei várias formas de diferentes pacotes, peso, valor, e todas foram parar em São Paulo. Ao que me parece, o que define para onde o pacote vai é a origem do pacote. Todos os que vêm dos Estados Unidos vão para São Paulo.
Os pacotes que ainda continuam indo para Curitiba são os que vêm da China, seja pelo AliExpress, pela Shopee, Shein, né, e outras plataformas aí que vêm da China. Fazendo aqui um breve cálculo da última figura que eu comprei, que inclusive o pacote já foi liberado com taxação, que foi a menor, né, diga-se de passagem, foi um Goku da linha Model Kit da Bandai, né, que já é um spoiler aí, que eu vou trazer essa figura para o canal. E eu comprei essa figura na BBTS, paguei $32,99, paguei mais R$ 4 de frete internamente, né, lá dos Estados Unidos para o endereço do redirecionador. Utilizando o serviço de redirecionamento, eu paguei mais $23 para esse boneco vir para o Brasil. E aí vocês guardam esse valor, né, esse somatório aqui. Esse pacote veio apenas um boneco, porque eu não tinha mais nenhum boneco em pré-venda. Depois que eu comecei a perceber que a taxação tinha virado uma regra, eu parei de comprar figuras, cancelei todas as minhas pré-vendas e esse foi o único boneco que ficou sobrando lá. E chegando aqui no Brasil, o boneco ainda foi taxado e, como era de se esperar, em 60%, tive que pagar ainda R$ 54,81, que durante o período que eu transacionei esse pacote, desde a compra dele lá na BBTS até chegar aqui no Brasil, o dólar variou de 5,22 a 4,70, né, reais. E aí a gente tem uma média de R$ 4,97. Fazendo uma conta aqui de padeiro, né, e somando todos os gastos que eu tive com o boneco, mais frete nos Estados Unidos, mais frete para o Brasil, né, que a gente já havia calculado, mais a taxa de importação, depois que chegou aqui no Brasil, a gente chega no valor de R$ 352,96. E esse Model Kit do Goku acabou saindo pelo preço de um SH Figuart. Então a gente percebe que essa nova forma que a Receita está utilizando para taxar os produtos acabou com a logística de importação que a gente utilizava. Porque antes eu trazia de 7 a 8 figuras em uma única caixa, pagava quase o mesmo valor de frete que eu paguei, foi $23, geralmente eu pagava $28 de frete na caixa, e não era taxado quando chegava aqui no Brasil. Então acabava compensando porque eram muitas figuras e um valor de frete baixo comparado com a quantidade de figura. Agora que a gente já sabe o valor que esse boneco ficou para mim, vamos aqui no site do AliExpress. Tem esse vendedor aqui que já vendeu algumas peças, está bem avaliado, tem comentário, e por R$ 147,77, frete grátis, eu levaria esse mesmo Goku. Eu poderia aqui fazer o cálculo com outro exemplo, mas a lógica é a mesma. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou deixar apenas uma ressalva. Eu estou fazendo esse comparativo porque existe, né, a mesma figura disponível na AliExpress. Claro que nem toda figura vai estar disponível lá e nem sempre o preço é acessível. Então, pessoal, diante desse cenário que a gente se encontra, de certeza de taxação e incerteza do modo como a Receita e os Correios operam, principalmente sobre os pacotes vindos dos Estados Unidos, eu desisti de fazer importação por lá, mas continuo importando normalmente do AliExpress. Por coincidência, quando eu estava preparando o material para gravar esse vídeo, eu entrei no site dos Correios e eis que surge o seguinte anúncio, que já faz referência à taxa digital, como vem sendo chamado o Programa de Remessa Conforme, de autoria do Ministério da Fazenda. Dá a entender que as empresas de e-commerce que aderirem ao programa, o consumidor que comprar e trouxer para o Brasil não será taxado pelas compras de valor inferior a $50. Porém, surge aí alguns novos questionamentos. Como a gente vai saber na prática quais empresas aderiram a esse programa? Se aderiram, onde é que vai aparecer essa informação? Será que todo site vai tomar esse cuidado de colocar essa informação, né? Esse selo, ou não sei como é que vai ser isso? Imagina aí, galera, a quantidade de site que a gente tem. Será que todos vão ter o cuidado de fazer esse tipo de apresentação com essa informação, dizendo que aderiu ou não ao programa do governo? Eu acho que na teoria é muito interessante, só que na prática é um projeto que, para mim, apresenta muitas falhas. E falhas que podem apresentar principalmente um prejuízo para o consumidor. Para o governo, não. Eles vão continuar taxando a gente de qualquer maneira. Mas para o consumidor, eu achei um pouco perigoso. Será se os sites de redirecionamento vão ser considerados empresa de e-commerce para os efeitos dessa portaria do programa Remessa Conforme da Receita Federal, né? A gente não sabe também. A regra anterior era que compras do exterior seriam taxadas, com exceção das compras feitas por pessoa física
com valor inferior a 50 dólares. Agora, resumidamente, todas as compras continuarão sendo taxadas como antigamente. Porém, as compras de até 50 dólares feitas por pessoas físicas em empresas que aderirem ao programa Remessa Conforme não serão taxadas. Segundo o governo, essa mudança foi necessária, pois haviam suspeitas de empresas que estavam enviando encomendas em vários pacotes, como se fosse pessoa física, para evitar a taxação. De acordo com o que a gente tem aqui no Diário Oficial, as empresas de comércio eletrônico que aderirem ao programa devem, entre outros pontos, ter contrato firmado com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos ou outro transporte de encomendas, repassar os valores dos impostos cobrados ao destinatário para registro no sistema, né? Acredito que seja o nome do sistema, informar o consumidor os valores de impostos, ICMS, tarifa e outras despesas e inserir no pacote da encomenda um lugar visível com a marca ou nome da companhia que realizou a venda. Como vocês estão vendo, essas informações são do próprio Diário Oficial, né? Emitido pelo Ministério da Fazenda. O governo federal ele vai fazer esse cadastro das empresas e, segundo o que eu andei pesquisando, as empresas que aderirem ao programa irão ter uma identificação no seu site. E os produtos comprados nessa empresa cairão no que está sendo chamado de canal verde. No preço do produto já estarão inclusas todas as taxas, se for o caso de taxação. Haverá uma espécie de sistema interligado da Receita Federal com os sites de e-commerce que aderiram ao programa. Os sites farão registro prévio das mercadorias, né? Como é que ela vai vir, o valor do frete e todas as especificações da compra, incluindo se já foi taxado ou não, ou se deverá ser taxado. E aí, os produtos não passíveis de taxação, ao chegarem no Brasil, já serão diretamente encaminhados para a casa do comprador, sem a necessidade de passar por uma nova inspeção na alfândega brasileira, porque tudo já vai estar registrado no sistema. As empresas que não se filiarem ao programa, vai acontecer o que já está acontecendo. O produto chega, é taxado em 60%, e você ainda vai ter que pagar todas as demais taxas, impostos e etc. se quiser receber o produto em sua casa. Diante de tudo isso, a gente pode concluir que o aumento no valor dos produtos parece ser uma coisa inevitável. Porém, haverá uma celeridade maior até o produto chegar em nossas residências. Pelo menos esse benefício. Eu ainda não ouvi ninguém dizer que é a favor dessa taxação. Infelizmente, o consumidor, né, principalmente a gente que tem uma condição mais baixa, que vai acabar sendo prejudicado. Se dependesse dos grandes do e-commerce brasileiro, a taxação seria geral, inclusive para compras de valor inferior a 50 dólares, porque, segundo eles alegam, o mercado chinês prejudica a concorrência do mercado nacional, né? E eles estariam sendo prejudicados nesse sentido. Outra dúvida que eu fiquei em relação às compras feitas antes da entrada em vigor da portaria. A portaria está programada para entrar em vigor dia 1º de agosto de 2023, como está aqui no Diário Oficial. E como é que essas encomendas vão ser tratadas quando chegar aqui no Brasil? Já que, teoricamente, as empresas ainda não fizeram as adequações, ninguém sabe se esse sistema já está funcionando e a Receita, talvez, né, vai fornecer aí um prazo para que as empresas se adequem ou façam a adesão desse sistema, pois tem toda a questão dos sistemas aí serem interligados, né? Quando é que isso vai acontecer? Ao meu ver, isso mais uma vez representa aí um prejuízo para a gente que é consumidor, porque como é que vai ficar a compra que a gente fez antes da entrada em vigor da portaria? Como é que ela vai ser tratada quando chegar aqui no Brasil? Vai ser taxada, não vai ser taxada, vai passar direto, como era antes, geralmente, né, o que acontecia com compras vindas da China. E aí a gente fica com essa dúvida muito grande. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham saído daqui um pouco mais informados do que está acontecendo aí. Com muitas dúvidas também, acredito eu. Eu ainda estou com muita dúvida também. E torcer para que o hobby do colecionismo não se torne mais difícil e mais caro do que o que já é. Beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.